Olha esse lance, Gramado bola não vai, faz pé diferença. esquerdo, Luciano. Ai, Olé. erramos em bola na frente do gol. E no segundo tempo tem uma que o PP entrega pra eles, fácil. Esse aí? Não, esse ele foi bem. Tem Esse mais ele foi bem. esse aí, Esse então. aí, olha lá, olha lá. Não, não é esse, não é. Esse ele erra também. Mas não é esse, é um lá na ponta esquerda. Mas o Guerreiro ontem também chutou uma na lua, né? Foi bater de virada e errou. Ah, é um lance esse, estava impedido mesmo. Mas aí, olha esse lance. É uma jogada, o PP rouba, o goleiro tá lá, o goleiro saiu, a bola Faz, veio pro meu filho. Luciano. Faz, meu filho. Faz, meu filho. Aí Oh. chutamos com o tornozelo na bola. Ou seja, essa tese do Meneghetti não é totalmente desprezível. Eu não sei. Eu ainda sou mais o Luciano que o André. Mas eu tenho que admitir que o Luciano está pedindo para ultrapassar o André no time dos que deram errado. Eu acho O que Luciano é um caso. o limite do Luciano a gente já conhece. O do André, a gente viu ele jogando em outros clubes. Ele não pode ter desaprendido. Não pode ser desaprendido. Eu sei que o jogador tem uma fase baixa, ele pode estar no ostracismo, mas eu acho que o Renato, eu divido o JB aí, eu acho que o Renato tem capacidade. Ele já, é verdade que teve alguns jogadores que ele não recuperou, como por exemplo o Tardelli, mas eu acho que ele tem essa capacidade também. E eu acho que ele, puxando o André para ele, repatriando o André para dentro do ambiente do vestiário, eu acho que o André vai dar, se não aquela resposta, acho que você não vai dar mais, que ele deu em outros clubes, mas uma resposta melhor que o Uma Luciano. informação importante nesse contexto é que o grupo gosta do André. O André se dá super bem com todo mundo, pelo que eu tenho de relato, assim, tipo, os caras gostam dele, ele é um cara bom de vestiário e que todo mundo tem, E é importante isso tem um mesmo. carinho por ele e em certo momento, inclusive, eu lembro do Maicon querendo ajudar, querendo tocar a bola para ele, querendo fazer o André jogar e, enfim, isso pode ser positivo. Alex Bagé, fala sobre o André. Ah, senhores, vocês estão de brincadeira, só pode. Se o André tem todo esse poder motivacional, ele tem uma nova carreira, ele tem que virar coach. Ele é centroavante, ele chegou em Porto Alegre para fazer gols. Eu vou separar algumas coisas, tá bom? Primeiro, eu concordo com vocês na questão do André e Luciano. Ele é mais jogador que o Luciano. Só que ele não está mais no contexto do Grêmio. E a declaração do senhor Paulo Luz, ela poderia ter sido complementada com mais uma frase. Olha, inclusive, quando eu disse que eu tinha conversado com ele e que o melhor era ele sair, eu mudei completamente de ideia, as coisas mudaram, a pandemia está aí para retransformar todos os nossos pensamentos. Porque o homem que responde pelo futebol do Grêmio, ele numa entrevista anterior, ele trouxe essa entrevista carregada de poder. Sim, eu conversei com o André e o Grêmio chegou à conclusão que não tem mais clima para o André. E olha quantas coisas vocês citaram. Ele é bom de vestiário, ele jogou bola antes de chegar no Grêmio, o Maicon está o tempo inteiro na volta dele, que é o capitão. E mesmo com todo esse carinho, olha, o pena que não tem a estatística aí, o JB que gosta disso. A quantidade de oportunidades que o Renato deu para o André. O Renato chegava na entrevista coletiva e virava um escudo do André. Nós íamos lá, repórteres, e batíamos, e o Renato defendia o André. Então, se tem alguém que teve sequência, oportunidade, e que já ficou definido pela direção, senão eu não sei mais o que está acontecendo na direção do Grêmio. Porque, peraí, se eles chegaram à conclusão, não, esse rapaz aqui, ele é tudo isso que os caras estão dizendo lá na Bandeirantes, mas ele está afastado, ele não serve mais para o Grêmio. Aí tu vai para a coletiva e diz isso também. Aí, de uma hora para outra, porque o Luciano não rendeu, ele virou realidade. Eu discordo de tudo isso. Para mim, o André tem que ser feliz longe do Grêmio. Tudo bem, Bagé, eu respeito a tua posição, mas é que não tem barca para levar o André pelo salário que ele tem. O Grêmio não conseguiu... 400 mil. Deixa lá. Não conseguiu efetivar o negócio. Então, se eu tenho, peraí, eu preciso vender 2 rodas do meu carro. Então eu boto 2 rodas lá para tentar ver se elas vão bem. Elas estão lá, estão meio carequinha, não estão funcionando muito bem, eu estou derrapando. Essas 2 aqui eu não consegui vender. Bom, vamos usar. No caso do pneu, que eu estou fazendo uma analogia que não é a melhor, no caso do pneu, o pneu vai desgastar. O André não vai desgastar sendo aproveitado. Aliás, a chance de vender o André, eu acho, que é ele estando no grupo principal e não alijar do processo de trabalho do Renato no dia a dia. Não, tu faz Mas uma é que foi avaliação... uma mesma direção que definiu e é uma direção que tem dinheiro. O problema do Grêmio não é dinheiro. Ontem o Renato deu entrevista que vai contratar, porque é um clube grande, vai trazer lateral, vai trazer atacante. Se precisar contratar um novo mascote, o presidente Romildo e o doutor Paulo Luz, como chama o Renato, vão contratar. O problema do Grêmio não é mais dinheiro. Vão mudar essa página. A gente está defendendo um problema financeiro do Grêmio que fica muito claro pelas entrevistas recentes que não existe. Mas o Grêmio pode investir, em vez de contratar o que significaria despesa. Se o Grêmio trouxer um jogador e ele for valorizado no mercado e o Grêmio conseguir vender daqui a 1 ano e meio, o Grêmio estaria investindo e não tendo Mas despesa. não é o modelo de contratações que o Grêmio costuma fazer. O Grêmio aposta nos jovens
que são formados aqui e os jogadores contratados são figurões. É difícil a gente criticar a contratação do Grêmio, eu acho quase impossível, sem saber sequer quem é o jogador. Não, eu concordo, mas eu só em cima da tua posição, tu tá montando uma posição como gestor em relação ao André, um jogador que tu paga 400 lá, sei eu quantos, e ele não está sendo usado, vai usar. Eu concordo, só que a gente não pode tirar nunca o ambiente que ele tá Mas aí que tá, se ele hoje. fosse uma maçã podre e o JB tá dizendo que não é o caso. Não Se é. fosse um jogador nefasto no grupo, putz, esse cara aqui criou um monte de problemas, esse cara aqui o grupo não quer, o grupo rejeita ele. Inclusive não aconteceu isso, né? Bolanhos era assim. Então tá. Agora, não, ele é um jogador bem quisto pelo grupo. Sim. O treinador gosta dele. Bota pra jogar, gente. Tá perdendo oportunidade. Tinha que estar no banco ontem e entrar no lugar do Luciano, que fez uma partida horrorosa. Ou eu tô falando uma mentira aqui? Isso é mentira? Eu concordei com a tese inicial do Grêmio, que foi o seguinte. Bom, cara, o clima tá ruim com a torcida, sabe? Não vai jogar aqui, não deu a resposta que se espera. André, isso em dezembro, tá? Dezembro de 2019, numa circunstância de que, André, beleza, cara, segue a tua vida, a gente tentou, pagamos 10 milhões por ti, tal. Ninguém quis pagar o salário do André, os 400 mil que ele ganha, enfim, é um salário alto, ainda mais na pandemia, e ele não tem mais o nível para ganhar isso tudo em outro lugar. Bom, diante dessa circunstância, eu sou muito favorável à situação do Meneghetti. Gente, chama o André, tem uma conversa, nós vamos te dar chance, não tem mais torcida agora, tenta jogar, vamos ver no que dá. E eu acho que é muito melhor fazer isso, inclusive, do que ficar pagando o cara para ir lá treinar, desmotivado, e pior ainda, tu contratar um outro centroavante. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo essa necessidade do Renato de contratar um outro centroavante. Se ele tem o Diego Souza, se ele tem o Luciano, o André, o Renato vê o Luciano como meia. O Luciano era meia lá na Europa, ele começou como ponta esquerda no Corinthians, onde se destacou, meia na Europa, veio ser 9 só no Fluminense e no Grêmio. O André e o Fabrício, que é um menino de 19 anos, e já tem 19 anos, vamos começar a colocar esse menino aí para jogar, que veio da base, bom, vamos lá.